A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que alegria poder compartilhar as verdades da palavra de Deus, essa palavra que não volta vazia, antes cumpriu o propósito pela qual ela foi liberada. E eu tenho certeza que tem algo da parte de Deus para você hoje. Deus vai falar por meio dessa ministração. Princípios poderosos da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos falar da primeira viagem missionária de Paulo e o que aconteceu nessa viagem, como Deus foi movendo e como Deus é um Deus também de restauração de posição. Vamos orar? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Dá-nos discernimento espiritual, abre os nossos olhos para vermos as verdades da Tua palavra, sejamos edificados em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Hoje entramos um pouquinho depois do horário, estávamos na oração aqui, mas glória a Deus por você. Tenho certeza que Deus vai falar com você por meio dessa palavra. E aqui nós estamos seguindo o livro de Atos. E na verdade a gente vem desde janeiro falando de histórias bíblicas, seus princípios espirituais desde Gênesis. Vamos chegar até em Apocalipse no último mês do ano. Vai ser uma grande bênção. Mas esse mês nós separamos para falar apenas do livro de Atos. Tantas verdades, tantas histórias poderosas da parte de Deus para nos inspirar, para nos ensinar. Isso é poderoso, isso é glorioso. E então nós chegamos no capítulo 13 de Atos, em que nos mostra então a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, então, ele é levantado para ir então a outros lugares, plantar as igrejas ou levar o evangelho a outras cidades. Né? Nós já vimos que Pedro foi esse instrumento pela qual o evangelho foi até os gentios, abriu portas para os gentios. Nós vimos isso naquela mensagem que nós falamos que a oração conecta com as bênçãos. Né? É importante que você ouça e seja edificado e seja marcado. Né? Nós falamos ontem acerca da oração, a oração da igreja, a intercessão da igreja que abre portas. Se você não ouviu essa ministração, vai no nosso canal no YouTube e você vai ver que a oração, ela abre portas. A igreja, quando se reúne, abre caminhos, abre portas. Isso é glorioso, isso é poderoso, não é verdade? Bom, e aí então chegamos aqui na história então em que Paulo e Barnabé, a priori era Barnabé e Paulo, mas depois a gente vai ver que depois se torna Paulo e Barnabé, com certeza, porque agora Paulo vai indo tomando a frente, realmente a liderança desse mover de plantar igrejas. Deus estabeleceu para isso, não é? E Barnabé foi indo para um outro lado, mas Paulo então depois segue a sua jornada, né? Bom, capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Tretaca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então aqui nós vemos que está sendo chamado Barnabé e Saulo. Deus moveu na vida da igreja. E aí a gente vai ver que ali eles estavam orando, eles estavam buscando o Senhor, e o Espírito Santo então tocou o coração deles. Para quê? Para que Barnabé e Paulo pudessem então ir para outros lugares, levar a mensagem do Evangelho, porque esse é o alvo de Deus, que a mensagem chegue até os confins da terra, para que a igreja possa crescer, para que novos lugares recebam o Evangelho de Deus. Ok? Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja, ali o presbitério, ali um grupo de homens de Deus que estão orando, abençoando, impondo as mãos, transferindo uma unção para que eles pudessem ir naquela jornada e pudessem ser bem-sucedidos. Ok? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas.
tinham também João como auxiliar. Esse João, na verdade, ele tinha por sobrenome Marcos, então alguns chamam de João Marcos, outros apenas dizem Marcos, e na Bíblia a gente vai perceber que depois ele acaba sendo chamado de Marcos. Quem é esse João? João era filho de Maria, que morava em Jerusalém, e Maria era a casa onde Pedro, depois que ele foi livre, ele foi solto da prisão, que as portas abriram automaticamente. Você vê que Pedro vai até a casa de João Marcos, na casa de Maria, ok? E ali a igreja estava o quê? Orando. Era uma anfitriã poderosa que abria sua casa para que a igreja pudesse estar ali naquele lugar, né? Então João Marcos estava ali, dentro do mover de Deus. Então ele foi para auxiliar Barnabé e Paulo. Nós sabemos também, pela palavra de Deus, que João Marcos também era primo de Barnabé. E nós sabemos que Barnabé foi esse primeiro discipulador de Paulo, né? Depois eles se tornaram companheiros do ministério, mas a gente percebe que os primeiros passos da vida de Paulo foi Barnabé que cuidou dele. Quando ninguém queria saber de Paulo, porque estava com medo de Paulo ser ainda um perseguidor da igreja, mas Barnabé acreditou na conversão de Paulo e foi, de fato, cuidar de Paulo ali nos primeiros anos ali do ministério. Tá bom? Só para você saber aqui quem é esse João. É o João Marcos. Havendo atravessado toda a ilha de Patmos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um governador de uma região ali do Império Romano. Então ele trabalhava em função do Império Romano. O Império Romano tinha se alastrado pelo mundo todo ali e daquela região, e então havia esses procônsulos que cuidavam de certas partes, certas regiões para o Império Romano, que era homem inteligente. Esse, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Sempre há aqueles que querem resistir ao mover, atrapalhar aqueles que estão liberando a palavra da verdade, né? Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Patmos, Paulo e os seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então você vê milagre extraordinário aqui, um sinal maravilhoso. Até o próprio procônsul se converteu ao Senhor, creu na palavra de Paulo. E aí então Paulo agora vai para outro lugar. Ele vai para Perge. E é nesse momento em que Paulo vai para Perge que João Marcos ele volta para Jerusalém. Ele sai ali momentaneamente do ministério. Ele deixa. Nós não sabemos as razões pelas quais João Marcos realmente saiu, voltou para Jerusalém. Com certeza não era o que Deus tinha para ele. Com certeza não era a melhor decisão. Tanto é que Paulo lá na frente se posiciona firmemente para que João Marcos não o acompanhasse depois na volta a essas cidades. Perceba que algo aconteceu. Não é que foi ruim, ficou mal. E eu vou te dizer algo. Há momentos na vida em que por alguma razão abandonamos o barco. Pode ter acontecido com você. Por algum momento você desistiu de uma obra, de um ministério que Deus te deu. Talvez no meio da pressão, no meio das circunstâncias, talvez João Marcos não esperava que ia ser tão difícil, ou ia
passando por tantos perigos para que o evangelho chegasse a outras cidades. Talvez João Marcos estava com medo. Talvez João Marcos estava com saudade da sua casa, da sua família. Nós não sabemos os motivos exatos que João Marcos ou Marcos então resolve sair da rota, sair do propósito pelo qual ele foi designado. Ele foi designado como auxiliar, um cooperador de Barnabé e Paulo nessa primeira viagem missionária. Mas aí no início já da viagem, ali nas primeiras cidades, ele já abandona aquele ministério, já abandona a Paulo e Barnabé e volta para casa, e volta para Jerusalém. Então houve um retrocesso. Então veja, mas o que eu quero dizer com isso? É que mesmo que tenha havido retrocessos, mesmo que tenha havido momentos em que você foi para trás ou desistiu de um chamado que você crê que Deus tinha te dado, um ministério que Deus tinha te dado na vida da igreja, há tempo sim, com certeza, de você retornar, de você voltar ao caminho. E Deus é um Deus de restauração, não é? Então, olha o que acontece lá mais na frente, já na segunda viagem missionária de Barnabé e Paulo. A gente percebe algo aqui, que algo aconteceu. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 36, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então Paulo veio pregando, plantando as igrejas. Agora Paulo está querendo agora voltar para acompanhar, para ver os irmãos, para saber, para orientar. É um trabalho apostólico. Então ele foi e agora está o quê? Voltando. Ok? E aí nesse ponto, olha o que a Bíblia diz. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Ora, agora nós estamos vindo para colher, para ver os frutos, e agora a gente vai trazer aquele que não quis fazer o trabalho? Uau! E ali houve, então, um pega entre Barnabé, que queria levar João Marcos na viagem de volta, né? João Marcos talvez ficou um dia em Jerusalém e resolveu, então, ir de encontro a Barnabé e Paulo. E certamente encontrou. João Marcos queria, então, Barnabé queria que João Marcos continuasse, então, a viagem de volta. E aí, Paulo fala: não acho justo. Ele não plantou, ele não trabalhou, agora quer voltar colhendo os frutos? Não pode ser assim. E Barnabé, então, insistiu. Mas, olha o que aconteceu. Mas Paulo não achava justo, então, levarem, porque ele não tinha acompanhado no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E aí depois nós vemos que Paulo, então, pega Silas e vai fazer, então, a viagem. Então, veja, por que eu estou dizendo isso? Porque há momentos em que falhamos. Talvez você está me escutando aqui e você talvez é um João Marcos. Em algum motivo você parou de liderar, parou o ministério, o chamado pastoral, parou de ministrar. Talvez por algum motivo você não é mais aquele que está envolvido na obra, como você estava antes. Mas deixa eu te dizer, mesmo que você não estava mais envolvido na obra, no ministério, eu quero dizer que Deus é um Deus que renova as coisas. Deus é um Deus que restaura posições. Deus é um Deus gracioso. É claro que Deus permitiu, naquele momento, para que talvez João Marcos entendesse a seriedade. Peraí, você não pode deixar o trabalho. É importante que você permaneça no trabalho. Mas João Marcos abandonou o trabalho. E aí então, Deus lá na frente restaura esse trabalho. E aí você vai ver o que a palavra de Deus diz, né? Que João Marcos, ele se torna então até mesmo um discípulo de Pedro, um filho ministerial também de Pedro. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,
13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Inclusive, a Marcos é dado a autoria do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Por quê? Porque Pedro também teve ali João Marcos como aquele que estava próximo, se aproximou como um filho. E certamente João Marcos ouviu as ministrações de Pedro e foi então ele quem escreveu o Evangelho de Marcos. Olha só como Deus faz. Aquele que largou, aquele que abandonou, aquele que deixou para trás. Veja, aquele que deixou o trabalho lá para trás, agora deixou para nós um evangelho. E que nós somos abençoados, somos inspirados. Veja, aquele que um dia retrocedeu, agora Deus o usa. Então veja, a graça de Deus é abundante. Então, mesmo que você tenha falhado, mesmo que você tenha desistido em algum momento, eu quero dizer que Deus ainda vai fazer a obra que Ele tem para você. Deus ainda fará coisas extraordinárias. Deus ainda fará coisas muito além do que você possa pensar ou imaginar. Não importa se lá atrás você desistiu, se lá atrás você saiu fora do caminho, lá atrás você deixou de fazer o que tinha que ser feito, mas eu quero dizer, Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus que renova todas as coisas, e em nome do Senhor Jesus, Deus fará coisas muito maiores que você possa imaginar. Veja, talvez no início ele se sentiu acusado porque ele abandonou o trabalho no meio do caminho, ele deixou na mão ali Paulo e Barnabé, mas agora Deus está levantando ele, Deus está movendo, ele entendeu, e agora a obra do Senhor, ele cresceu, ele amadureceu. Veja, então não é o fim, a desistência não é o fim. Se você desistiu de servir, deixa eu te dizer, volta, volta. E aí você vê aqui próprio Paulo, mais à frente, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, dizendo assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Uau! Aquele que abandonou, agora é útil para o ministério. Paulo reconheceu isso, que agora João Marcos deu outra resposta. E nessa resposta que ele deu, ele agora pode ser útil ao ministério. Então veja, apenas dê a resposta. Qual a resposta? Estou aqui, Senhor Jesus. Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Usa-me. Eu sei que falhei, eu sei que errei, mas o Senhor pode restaurar todas as coisas. Eis-me aqui. Então Paulo está reconhecendo que Marcos é importante no ministério. Ele foi lá depois cooperar com o ministério junto com Paulo. Isso é tremendo. Então, João Marcos foi com Barnabé, depois ele com Pedro, e agora você vê ele com Paulo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Olha o que diz lá em Colossenses também 4, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Se ele for até aí, acolha Marcos. Marcos é importante. É uma pessoa de Deus. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Ou seja, ele colocou Marcos na posição de cooperador. Marcos é um cooperador. Eles têm sido o meu lenitivo, têm sido o meu descanso. Eu fico feliz em saber que eles estão cooperando comigo. E colocou na lista em que Jesus está também. Olha só como Deus faz as coisas, né? Talvez você é um Marcos. Talvez você é um João Marcos, né? Da Bíblia. Que talvez se perdeu por algum motivo em algum caminho. Em alguma circunstância você desistiu de uma obra que Deus tinha para você. Mas eu quero dizer que hoje Deus te chama. Você é útil para o ministério. Você é útil para o ministério, né? Se eu estivesse num culto, eu ia falar para você, fala para o seu irmão do lado. Você é útil para o ministério, né? Tem algo da parte de Deus para você. Agora eu estou falando para você, mas quem sabe você possa dizer essa mensagem para alguém hoje. Talvez Deus vai te lembrar de alguém. E você vai convidar essa pessoa
para o ministério novamente, que vai dizer para aquela pessoa, você é útil para o ministério. Vem de volta, volta para a posição. Deus talvez vai te usar hoje, talvez para restaurar pessoas que se perderam, talvez estão cheios de culpa, condenadas por terem falhado, por terem saído do rumo, do ministério, do que Deus tinha para a vida deles. Mas hoje Deus está te chamando, você, aqui agora, que está me ouvindo, a ser esse que vai trazer de volta os marcos, né, para o ministério. Aquele que no passado errou, no passado abandonou, no passado fez o que não devia fazer. Mas Deus restaura, Deus faz com que os marcos também amadureçam e possam lá na frente ser útil para o ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém, Léo? Glória a Deus. O Léo é um adolescente de 13 anos, que todos os dias praticamente está aqui nos ouvindo. Isso é graça de Deus. A graça de um pastor é poder pregar para a próxima geração, né? E olha quanto sabedoria e conhecimento que ele vai ter ali nos próximos anos ao ouvir o pastor, ao ouvir a palavra de Deus, ao ser edificado. Isso é glorioso, isso é poderoso. Fico feliz em tê-lo aqui, viu, Léo? Você é uma grande bênção, inspiração. Muito bom ver adolescentes sedentos por conhecer a palavra de Deus. Isso é muito importante para a sua vida. Você com certeza tem algo da parte de Deus, você é útil para o ministério que Deus tem para você, e você vai entender ele mais e mais a cada dia que for passando, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Também eu creio que você vai ter clareza do seu chamado em ministério, em nome do Senhor Jesus, a cada dia. Glória a Jesus! E aí, então, nós vemos aqui Paulo continuando aquela primeira viagem missionária. E olha o que a Bíblia diz, né? Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, né? E ele então vai falando. Então aí o texto continua dizendo que eles ficaram ali 40 anos no deserto, depois eles então conquistam a terra de Canaã, e o texto continua dizendo até que se levanta, vem os juízes, depois se levanta Davi, né? Versículo 21, então pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos, e tendo tirado a esse, levantou-se o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu sei que quando a gente liga a história de Davi segundo o coração do Senhor, e você sempre lembra da parte que ele era um adorador, isso também é verdade. Mas deixa eu te dizer algo. O que o fez ser um homem segundo o coração de Deus, está escrito aqui: homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, o que é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Então, o homem e a mulher segundo o coração de Deus é o homem e a mulher que fazem a vontade de Deus. Davi estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Por isso você deve orar sempre pela vontade de Deus. Senhor, faça em mim a tua vontade. Cumpra em mim o teu querer. Jesus mesmo disse, na oração ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então essa é a oração do homem segundo o coração de Deus. Essa é a oração da mulher segundo o coração de Deus. Senhor, eu estou aqui nessa terra para fazer a minha vontade. A nossa tentação sempre é fazer a nossa vontade, a vontade humana. Mas veja, o Deus que nos levantou, o Deus que nos salvou, tem uma obra a ser feita através de nós. E para isso precisamos ser esses que estão fazendo a vontade de Deus. Então, andar segundo o coração de Deus é andar segundo a vontade de Deus. Para que Deus cumpra, então, a vontade dele através de você
nessa terra. Aleluia. Quantos podem dizer, eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim o teu querer. Cumpra em mim a tua vontade. Aleluia. Cumpra em mim a tua vontade. Cumpra em mim o teu querer. Faz a tua vontade. E aí ele continua dizendo. E aí então, a Bíblia diz a respeito então de Jesus que viria, né, da descendência desse, né, de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. E aí ele entra então no ponto. Fala de Jesus. Havendo João primeiro pregado para todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas a completar João a sua carreira dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujo os pés não sou digno de desatar as sandálias. Uau! Então veja, ele só introduziu Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A resposta de vocês em dizer, eis-me aqui, Senhor, tem poder espiritual, né? E aí então, a Bíblia continua dizendo, irmãos, descendência de Abraão e vós, outros que temeis a Deus, a nós vos foi enviada a palavra dessa salvação. Quem é Cristo? Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem, todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sempre a pregação aponta para Cristo. Cristo que viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Você vai ver que todas as pregações aqui no livro de Atos apontam para o Cristo que morreu e que ressuscitou. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus o cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio desse, ou seja, a pregação do evangelho que te faz livre do pecado. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, dos quais vós não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Aleluia! Nós que cremos em Jesus fomos o quê? Justificados. Aleluia! Você pode dizer, eu sou justo. Você pode escrever aí, eu sou justo. Você é justificado porque você, de fato, creu em Cristo. Aleluia! Glória a Deus. A lei não pode te justificar. Não pode, as suas boas obras não te justificam. O que te justifica é crer em Cristo. Essa é a sua obra, crer no que Cristo fez. E com certeza, você que crê em Cristo vai querer fazer as obras de Cristo, ok? Mas não são as suas obras que compram a sua salvação, ou que te faz ser mais amado por Deus. Eu quero dizer, na verdade, é a sua fé em Cristo. Eu sou justo, justificado. Aleluia. Amém, Natan? Glória a Deus, somos justos no Senhor. Aleluia. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvaneceis, porque eu realizo em vossos dias obra tal, não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhe falassem essas mesmas palavras. Ou seja, foram tocados pelo evangelho. Falou, continue, no próximo sábado vamos reunir novamente. Despedindo da sinagoga, muitos judeus dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E a gente já vê aqui a mudança. Paulo e Barnabé. E esses, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça do Senhor. Nós precisamos perseverar na graça. Na graça, nós perseveramos na graça. É muito importante que você entenda isso. Paulo falando, olha, permaneça na graça, não na lei, permaneça na graça, permaneça na graça. Eu vim aqui para dizer, permaneça no que Cristo fez. Vai ser o melhor para a sua vida. Permaneça na graça.
Essa é a mensagem de Paulo. Permaneça na graça. Permaneça. Não permaneça na lei. Saia da lei, mas permaneça na graça. Essa é a mensagem. No dia seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Isso é a palavra poderosa do Senhor, não é? E o resultado dessa igreja, irmãos, está aqui, no versículo 52, para nós finalizarmos. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Uau! Resultado que a mensagem é pregada, a mensagem da graça é anunciada, a justificação vem, a salvação vem, e os discípulos estão agora transbordando de alegria e do Espírito Santo. Eu quero dizer que você vai viver uma vida feliz, alegre em Cristo, porque você já foi justificado. Você já foi perdoado. E agora você pode transbordar tanto de alegria quanto do Espírito Santo. Isso não é tremendo? Isso não é poderoso, pastor Ed? Aleluia, é sempre bom te ver aqui. Pastor Leandro Feliciano, um discípulo nosso aí de muitos anos atrás, que se converteu na nossa rede de adolescentes ainda. Hoje falamos, né, de uma adolescente aqui, do Léo, que tem um desejo de aprender do Senhor, está aqui nos ouvindo, de 13 anos, e aí o pastor Leandro também entrou aqui na live, e também foi um discípulo desses, há uns anos atrás. Glória a Jesus, hoje um grande pastor ali em Goiânia, bênção demais. Glória a Jesus, irmãos, que alegria poder ter compartilhado com você essa mensagem de hoje. Aleluia, deixa eu orar por você. Glória a Jesus. Talvez você entrou depois, ouça essa palavra, toda essa palavra, porque falamos também de Marcos, que por um momento abandonou, mas depois Deus restaurou o ministério. Talvez você chegou aqui e talvez você tirou a mão do arado, mas é hora de voltar para o arado. É hora de voltar para a obra em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos. E mesmo esses que, por um motivo ou outro, não sei, perderam o propósito, saíram do caminho, o Senhor possa restaurá-los novamente, o Senhor possa trazê-los novamente para a posição que o Senhor tem para a vida deles, e eles possam ser homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Pai, e que eles possam levar essa mensagem do Evangelho, de que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos permanecer nessa graça, para que nós pudéssemos transbordar de alegria e do Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós oramos a Ti, e clamamos ao Senhor para que o Senhor nos dê essa graça de levarmos a mensagem do Evangelho a todos os povos, a todas as nações, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que alegria poder ter você aqui comigo, ouvindo essa palavra. Agora nós vamos compartilhar com outros, vamos passar para outros aquilo que Deus tem falado conosco aqui. E se você sentiu no coração, enquanto você ouvir essa palavra, acerca de alguém que um dia esteve no ministério, mas que saiu, eu quero te pedir, vai atrás dessa pessoa hoje. Vai dar uma palavra de Deus para a vida dela. Seja esse instrumento que vai dizer, irmão, vem de volta. Deus está te chamando de volta ao ministério. Deus está te chamando de volta à posição que você, de algum motivo, não sei, deixou de fazer. Eu sei que Deus pode, quer e vai restaurar vidas hoje por meio dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos ouvir boas coisas desses João Marcos que se perderam, mas que voltaram para o propósito. Em nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém. Aleluia, amo vocês, é sempre uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. E não deixe, claro, de orar por mim, pela minha casa, para que possamos sempre ter um coração rendido, apaixonado pelo Senhor, pelas coisas dos céus, em nome de Jesus, amém? Grande abraço, amo vocês e até a próxima live, em nome de Jesus.